quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 103, do versículo 15 ao versículo 18. Salmo 103, do versículo 15 ao versículo 18. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela, o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Vamos orar mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida e com humildade e reverência nos colocamos diante dela, suplicando o teu auxílio e a iluminação do teu Espírito na compreensão e na aplicação das tuas verdades. Assim oramos gratos e humildes em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando tudo passa, né, o que fica? Ou o que fica quando tudo passa? Eu falei agora há pouco aqui sobre a partida da minha avó essa semana. E para nós, os últimos 5 meses foram meses assim diferentes, né? Porque há 5 meses atrás nós perdemos a avó da Renata, que era uma pessoa que tinha uma importância muito grande na nossa vida. A Isabela nasceu num dia e a avózinha partiu no outro. E essa semana a nossa avó Celi. Queria mostrar para você uma foto aqui, para você conhecer um pouco delas. Essa foto foi tirada 1 ano atrás. Lá ao fundo, à esquerda, minha sogra, na frente a vozinha, à direita minha mãe, a minha avó e a bisneta delas, né, em comum, a Ana Luísa. A Isabela estava na barriga da Renata ainda, né, então, mas eu já estou contando com a ajuda aí do pessoal que mexe com inteligência artificial e vai dar um jeito da Ana Luísa carregar a Isabela no colo aí, né? É aquelas fotos que a gente tira e não faz ideia do peso e da importância que elas vão ter no futuro, não é? Porque, como disse, 1 ano só nos separa dessa foto e faz 5 meses que a vozinha da esquerda partiu e a avó Celi partiu essa semana. Uma foto que deixa lembranças, mas ao mesmo tempo mostra várias gerações aí, gerações importantes. E eu queria falar um pouco sobre isso essa noite. Obrigado, Lucas. A gente vê nessa foto aí o ciclo da vida, o ciclo da existência, as raízes. E quando nós olhamos para uma criança dentro de um lar, nós vemos a promessa, a expectativa do futuro. Nos mais idosos, o sustento. E à frente, a promessa. Como disse, 2 dessas gerações já partiram. Mas o lugar delas, como diz o salmista, já não se conhece mais. Porque elas estão com o Senhor. Assim é como disse, quando perdemos alguém. E como diz o texto que lemos há pouco, quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, versículo 15. Como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a mensagem que nós aprendemos a respeito da palavra, ela não se encerra no pó. Realmente a nossa vida ela é passageira.
E talvez essa seja uma das mais importantes lições que eu e você precisemos aprender a respeito da vida. Porque a bem na verdade é que a gente perde tempo com muita coisa. As pessoas perdem tempo trabalhando demais, as pessoas perdem tempo discutindo demais, as pessoas perdem tempo se estressando demais, as pessoas perdem tempo se preocupando com as outras pessoas, às vezes até com a vida alheia, com pessoas que estão longe, né? Olham menos para si mesmas e para aquilo que precisam fazer e estão mais preocupadas com os outros. O ser humano, ele é estranho, porque ele sabe de todas essas coisas, mas ele tenta, parece que, mitigar o drama da fragilidade humana e tenta sublimar esse fato inquestionável de que um dia nós partiremos, salvo se Cristo Jesus não voltar antes disso. E ele vai se envolvendo com coisas que, de alguma forma, lhe parecem trazer sentido, que lhe parecem trazer algum tipo de benefício, mas que, na verdade, muitas vezes somente o transtornam e deixam a sua vida mais pesada e morosa. A pergunta que eu me fiz ao longo dessa semana, olhando para aquela foto, foi a seguinte: as duas avós que partiram foram mulheres que lutaram muito, bravamente, se esforçaram no máximo da existência e lutaram bravamente até o fim. Deixaram história, deixaram legado, deixaram testemunho, cada uma do seu jeito, cada uma do seu modo, com as suas experiências, com o seu cotidiano, mas Deus foi generoso com elas. Viveram muito porque honraram os seus pais e honravam de uma forma absolutamente grandiosa. E eu não tenho dúvida de que viveram tanto porque aquilo que a palavra diz, né, de honrar o pai e a mãe para que se prolongue os dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá, se manifestou, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, quer dizer, você tem o mandamento de honrar o pai e a mãe e uma promessa de que se você honrar o seu pai e sua mãe, a sua vida vai ser longa. A palavra de Deus nos diz isso. E eu não tenho dúvidas de que elas viveram abundantemente por isso. Mas como fazer que, no mundo em que tanto relativismo se manifesta, com tanta mudança no cenário social, econômico, enfim, a sociedade como um todo tem se movimentado de uma forma tão absolutamente estranha. Eu acho que a palavra relativismo, ela nunca fez tanto sentido na nossa vida como nos dias de hoje, irmãos. Essa semana eu fiquei impactado com a notícia de que um jovem, não sei se nos Estados Unidos, eu não estou lembrado agora ao certo, mas um jovem, ele publicou nas redes sociais e levou isso à frente, afirmando o seguinte, que os pais dele, um jovem já grande, maduro, os pais têm a obrigação de sustentá-lo, porque ele não pediu para nascer. O nascimento dele não foi consentido. Então, eles tinham a obrigação de sustentá-lo. Eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Que tempos são esses? E a mídia ainda torna isso público. Não sei se na expectativa de levantar uma questão que a gente esteja vivendo hoje, porque hoje em dia o que mais percebe é que os jovens estão cada vez mais, né, a maioria dos jovens, estão perdendo o propósito da existência, preocupados apenas com aquilo que podem absorver pela tecnologia, pelas redes sociais, preocupados com a aparência, um hedonismo desenfreado na nossa sociedade, especialmente entre a juventude. A ideia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Porque as propagandas que convidam, que levam ao prazer, poucas vezes mostram pessoas idosas fazendo isso. Mostram jovens. Porque o grupo que mais consome, o grupo que mais vai em busca disso são jovens.
E como que a gente pode pensar, então, em falar de transmissão da palavra de Deus num tempo em que o relativismo moral e ético tem solapado a nossa sociedade? Como que nós podemos falar do Evangelho da graça de Cristo Jesus de uma maneira coerente, verdadeira e profunda, que esteja pautada em princípios sólidos e ao mesmo tempo conectada com o chão da existência, com o nosso dia a dia, com as nossas necessidades? Nós precisamos mais do que nunca, irmãos e irmãs, fazer um treinamento de guerra para os nossos filhos e filhas em casa, prepará-los para a vida, aconselhá-los, orar por eles, abençoá-los, conversar, estar atentos em todas as coisas que fazem, porque o mundo que nós estamos vivendo, ele não escolhe idade, ele não escolhe situações, porque o seu desejo é sempre ver cumprido a sua agenda, a sua vontade. E quando nós olhamos para a palavra, especialmente para esse texto do Salmo 103, eu não tenho dúvidas de que nós somos chamados e somos alertados solenemente para isso. Quem escreve esse salmo é Davi. E Davi certamente fala sobre esse texto numa fase da vida em que os dias já são avançados. O texto aqui ele não demonstra isso com clareza, mas ele nos dá alguns sinais. E a própria afirmação do versículo 15 já nos diz isso. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Me parece que é uma constatação de alguém que já tem muitos dias, muitos anos. Alguém que já viveu e viu muita coisa. E que agora diz, olha, a vida ela é frágil. A vida ela é passageira. A vida ela é fugaz. Então eu tenho aqui para apresentar aos irmãos, dentro desse ponto, desse tema, o que fica quando tudo passa, 3 realidades que eu acredito que são fundamentais para a nossa vida, como discípulos de Jesus. A primeira delas tem relação com o alicerce, uma vida verdadeira com Deus. Veja o que diz a palavra em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Diz o texto, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E uma das principais coisas que nós precisamos aprender na nossa vida é que a fé, irmãos e irmãs, não é um exercício de retórica, mas é um transbordamento da convivência. Então não adianta chegar alguém e dizer assim, não, eu tenho que levar o meu filho e minha filha na igreja porque ele tem que ouvir o sermão, ele tem que ir à igreja. Mas se esse evangelho não é vivido em casa. Eu lembro alguns anos atrás, nesses cumprimentos que a gente tem de final de culto da igreja, não foi aqui na nossa igreja, um pai que ia muito pouco à igreja, e naquele domingo ele levou a filha. Nós estávamos no cumprimento ali do final, ali, o pessoal dando aquele último tchau ali para a semana, e na hora que ele passou por mim, ele me cumprimentou, ele disse assim, pastor, fala para essa menina vir à igreja, pastor, para ela vir mais à igreja. Digo, Senhor. Ela olhou para ele e disse assim, mas tu não vem, pai? Ele engoliu e seguiu o rumo dele. O que ela disse naquele dia ali? Qual foi a informação que ela transmitiu? Você não vive o que você espera de mim. Então é isso que os filhos fazem com a gente. E vocês que têm filhos crescidos e até netos sabem muito melhor do que eu isso. Porque lá em casa eu estou naquela fase de que a nossa mais velha está começando a expor mais claramente e cada vez mais claramente as suas ideias e as suas vontades. Mas os filhos, eles crescem baseados naquilo que nós entregamos para eles diariamente.
é como o alimento à mesa que servimos. Nós nos preocupamos com a sua saúde física, com o médico, nos preocupamos com a escola onde estudam, com a saúde, os medicamentos, nos preocupamos se estão comendo bastante feijão, se estão comendo carne, se estão comendo verduras. Nos preocupamos quando saem na rua, nos preocupamos com a roupa com que se agasalham. Mas qual é o nosso grau de preocupação com aquilo que está sendo cultivado no coração dos nossos filhos? O que está sendo semeado no coração dos nossos filhos? E muitas vezes nós temos uma investida maligna que está diante de nós e que nós minimizamos a sua força, que são a tecnologia, as redes sociais, a internet de modo geral, que estão ali diariamente transmitindo valores, apresentando inverdades que não constroem. Então nós precisamos, mais do que nunca, entender que uma família verdadeira, uma família que se apresenta de forma correta diante de Deus, é uma família que está bem alicerçada na palavra. Eu não tenho dúvidas de que você veio essa noite aqui com esse propósito, para que a sua vida espiritual seja um pouco mais fortalecida, que uma camada a mais do concreto espiritual que nos vem da palavra seja colocada sobre o alicerce da vida que você está construindo. E por que é que muitas vezes os pais não fazem isso em relação aos filhos? Eu vejo isso também na minha outra atividade, como professor em sala de aula, no trato com os adolescentes, filhos rebeldes, filhos com problemas graves de relacionamento com os colegas, uso muitas vezes de bebidas, drogas, festas à noite, e os pais aplaudem. E os pais acham isso correto ou tentam minimizar o que anda acontecendo. Então, o que nós lemos em Josué 1:8 tem uma verdade muito consistente e um alerta solene para nós. Porque antes da palavra estar na boca para ensinar, ela precisa estar na mente, no coração para meditar. Não adianta nós dizermos um discurso belíssimo sobre aquilo que os nossos filhos e a nossa família devem fazer, se nós não agirmos de fato como é necessário e como é requisitado de nós. E deixa eu lhe dizer uma coisa, para isso acontecer não precisa idade. Não precisa idade. Tá? Porque aqui, fazendo uma menção bem clara, né? Aquilo que vivemos essa semana, as nossas avós, a minha avó e a avó da Renata, foram pessoas que se preocupavam com a família como um todo, sempre extremamente atentas a tudo. E o fulano, como é que está? Ele está com aquilo, liga para um, liga para outro. Sempre articulando, pensando, né? Sempre buscando saber dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Então, assim, o ministério de um pai e de uma mãe, ou esse ministério de cuidado, para você que de repente também não teve filhos, mas teve, quem sabe, filhos espirituais, pessoas que estiveram sob o seu cuidado e que ainda demandam atenção e cuidado a você, ele é, irmãos e irmãs, para a vida inteira. Os nossos filhos, eles não precisam de especialistas em religião. Eles precisam de pais que andam com Deus. E que andam com Deus no secreto. Não é no público, não, que a gente mostra a nossa espiritualidade, mas é aquilo que a gente faz quando os nossos filhos não vêm. Nas nossas orações, na nossa busca por Deus, no nosso convívio com o Eterno, aquilo que se passa no nosso coração. Jesus quebrou 2 arquétipos quando falou sobre com os seus ouvintes sobre a oração. Ele questionou a oração dos hipócritas que iam para as esquinas e gritavam em voz alta, achando que por muito falar ali seriam elogiados. Olha quanta espiritualidade. Ele criticou o arquétipo construído pelos gentios,
que repetiam as mesmas orações o tempo inteiro, acreditando eles que se repetissem muitas vezes as mesmas coisas, Deus ouviria. E Jesus vai dizer o contrário. Jesus vai dizer, olha, você quando orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o seu Pai que te ouve em secreto te atenderá, se voltará para ti. E quando nós olhamos para a palavra, nós nos aprofundamos na palavra, nós percebemos que o texto bíblico usado originalmente lá, nos fala de que esse lugar que Jesus está se referindo, ele tanto pode ser um lugar físico quanto espiritual. Ou seja, é aquele quartinho onde nós nos recolhemos para fazer oração, aquele lugar em que nós meio que nos isolamos do mundo, mas também aquele lugar do nosso coração que precisa ser ocupado com a presença de Deus constantemente em nossa vida. Josué, quando recebe essa ordem, ele a recebe num momento de transição geracional. A responsabilidade que ele estava recebendo naquele momento era para conduzir o povo, mas não sustentado pelo carisma, mas pela fidelidade de Deus. Imagina o grande desafio que Josué teria pela frente. Aquele povo sendo conduzido por Deus e por Moisés ao longo de 40 anos. Qualquer coisa que eles tinham, eles olhavam para Moisés. Moisés era a grande referência deles. Mas agora Moisés não estava mais. E o povo precisava seguir. E o que pesaria nesse momento? O que seria de importante naquele momento? A palavra vem dizendo, não cessem de falar desse livro da lei. Meditem de dia e de noite, para que vocês tenham um cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Ou seja, se nós buscarmos a palavra da verdade, se nós buscarmos materializar aquilo que a palavra da verdade nos ensina, nós temos uma promessa, uma garantia de que a nossa vida será bem-sucedida. Isso não significa que nós não vamos enfrentar problemas. Vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar situações duras na nossa vida. Enfermidade, perdas, crises financeiras, crises existenciais, crises relacionais. Isso faz parte da existência. Quando nós falamos sobre a caminhada do povo de Deus no deserto, desde quando saíram da terra do Egito até a terra prometida, nós falamos muito sobre as sandálias que não se estragaram, as roupas que não se extraviaram, a coluna de nuvem que os protegia do sol escaldante do deserto, a coluna de fogo que os aquecia nas noites frias do deserto, o maná que eles recebiam todos os dias. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que em meio a todas essas coisas que o povo de Deus via, em meio a todas essas coisas, eles também lidavam com dramas existenciais, descrença, rebeldia, inquietação, insatisfação, e é no meio desse deserto que Deus vai tratando essas coisas com eles. E nós não estamos isentos disso. Portanto, o que nos fará prosperar na vida e a prosperidade, segundo a palavra de Deus, não é uma prosperidade relacionada à materialidade. Nós podemos até ser prósperos materialmente, e não existe nenhum pecado e incorreção nisso, biblicamente falando. Mas uma vida alinhada à vontade de Deus, ela é a verdadeira fonte de garantia e de segurança para os dias maus. A nossa constância e a nossa permanência silenciosa diante de Deus e nas suas escrituras, elas são a base para aquilo que nós queremos para o futuro. É bom lembrar que a fé que os nossos filhos adquirem, eles não adquirem por osmose. Não adquirem por estarem simplesmente ao nosso lado, mas eles adquirem por aquilo que nós fazemos como pais por eles no secreto. Pelas nossas orações,
pela maneira como nós vivemos, como nós testemunhamos, como nós conduzimos o nosso lar. Como disse, nós não somos perfeitos, nós erramos. Mas é a graça de Deus que nos aperfeiçoa e que nos permite continuar seguindo e fazendo aquilo que é necessário para a nossa vida. A segunda coisa que esse texto nos apresenta é o método. E tem a ver com a intencionalidade daquilo que acontece no caminho. Como disse, afirmei agora, fé não se herda por genética. Fé não se herda por genética, mas ela é inculcada. Tu as inculcarás aos teus filhos, é isso que diz Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Vamos ver o que diz a palavra. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Veja só o roteiro. Você falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Precisa ser mais claro que isso? Quando que a palavra deve ocupar a nossa vida? Em todo momento. Em todo momento. É falando. E aí, nessas horas, quando eu me deparo com um texto desse, eu fico pensando, Deus, quanto tempo eu perco? Quanto tempo eu perco fazendo coisas que, como Marta, são necessárias, são importantes, mas que não são essenciais para o momento. Então, muitas vezes, como Marta, nós não estamos fazendo algo de errado, nós estamos fazendo o que é certo, porque eu e você estamos trabalhando, cuidando das nossas coisas, cuidando da nossa casa, trabalhando no dia a dia, porque nós acreditamos e sabemos que essas coisas são corretas. Mas muitas vezes o nosso excesso de cuidado para algumas coisas nos faz negligenciar naquilo que de fato é essencial para a nossa vida. E o texto, quando diz, tu as inculcarás, a expressão ali, ela remete à ideia de alguém que está constantemente falando, repetindo, dizendo todo momento, é assim. É desse jeito que funciona. Então existe uma advertência solene, porque inculcar significa afiar, gravar, com repetição. A fé em Cristo, ela é transmitida à mesa, no trânsito, na hora de dormir. É transformar o nosso cotidiano existencial numa sala de aula da graça de Deus. É o momento em que nós fazemos com que aquilo que de fato precisa ser feito está sendo feito. É nessas horas que a nossa vida espiritual e a vida espiritual dos nossos filhos está sendo forjada. O texto de Deuteronômio é um texto também importante, porque ele já está sinalizando a entrada na terra prometida. E o maior risco do povo não era a perseguição, mas era o esquecimento. O alerta recebido ali naquele momento, e Moisés sabia disso, que a fé era que poderia estar em risco na vida daquele povo. Os inimigos eles já tinham enfrentado. Os dramas, as dificuldades poderiam surgir e surgiriam, mas o mais importante naquele momento era o esquecimento da palavra. Uma fé que atravessa gerações, ela não depende apenas de eventos extraordinários, mas de conversas simples, honestas,
no cotidiano da nossa existência, com aquelas pessoas que nós mais amamos. E em terceiro e último lugar, nós encontramos aqui através da palavra uma validação que é o poder da coerência. Nada silencia mais rápido do que a voz silencia, né? Nada mais rápido é silenciado do que uma vida que não é condizente no altar de Deus. Todo o nosso discurso cai por terra se nós não tivermos a coerência dentro da igreja daquilo que fazemos na vida. É uma relação intrínseca. É uma relação altamente conectada. Não adianta eu e você termos ministérios exitosos. E eu lhes afirmo isso. Que eu não admitiria perder a minha família e tendo um ministério aparentemente importante. O meu ministério pastoral, ele começa dentro da minha casa. Aquilo que eu sou como pastor começa no relacionamento com a minha esposa, com a Renata. E na minha paternidade com as minhas filhas, com a Ana Luísa e agora com a Isabela. É nesse lugar que a minha vida espiritual ela começa. As pessoas que são membros dessa igreja, classicamente são chamadas de ovelhas do pastor, né? Nós pastoreamos, eu e o pastor Edson somos pastores dessa igreja, mas as nossas primeiras ovelhas são os nossos de casa, a nossa família. E assim, irmãos e irmãs, somos nós. É você, na sua vida. Não caia nesse engodo que o mundo apresenta hoje, de que o que importa é como anda a sua aparência, como os outros te veem, como os outros emitem opinião por você. Nada disso é relevante. O mais importante é como você tem vivido a sua vida de fato dentro da sua casa. E aí você pode até se perguntar, e aí, Senhor, será que eu tenho feito certo? Essa é uma coisa que eu me pergunto. Será que eu tenho sido um bom líder, uma boa líder do meu lar? É verdade que as famílias são diferentes, e na minha casa não foi diferente. A avó da Renata ficou casada há 70 anos com o vozinho, a quem nós amamos profundamente. Partiu já há 4 anos. Mas a minha avó, ela teve que se reinventar. Viveu um drama familiar muito cedo. Foi machucada, foi desonrada, e há mais de 70 anos atrás precisou recomeçar a vida, sozinha, com 2 filhas e o apoio da mãe. Mas foi uma grande mulher, soube viver a vida, soube educar as filhas, ser referência para a família. Então as famílias são diferentes. A sua família é diferente da minha. E o fato delas serem diferentes não significa que elas não possam dar certo. Não significa que Deus não tenha um plano, um projeto para que elas sejam restauradas. Porque muitas vezes, muito embora as experiências, as histórias sejam diferentes, o roteiro para que elas deem certo é o mesmo. Está aqui, a palavra de Deus. Não existe um outro caminho para nós seguirmos. O mundo vai dizer que não. Tem um livro espetacular agora que fala sobre isso, tem aquele coaching que está dizendo aquela coisa muito importante. Ok, livros falam coisas boas, palestrantes, coaching, sem desmerecer absolutamente ninguém aqui disso.
Mas o que procede deste texto, desta palavra, e é aquilo que Moisés fala lá, é algo eterno, é algo de proporções eternas. Paulo, quando instrui ao jovem Tito, Tito capítulo 2, versículos 7 e 8, Tito 2, versículos 7 e 8, diz o seguinte: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a vosso respeito. Então, irmãos e irmãs, a próxima geração lê a nossa vida antes de ler a nossa Bíblia. Os nossos filhos, antes de lerem a Bíblia que nós entregamos para eles estão lendo a nossa vida, a nossa história. E nós precisamos compreender isso mais do que nunca. Como disse e reitero, a coerência entre o que pregamos e como nós tratamos as pessoas, como nós nos relacionamos dentro de casa, no trabalho e seja onde for, esse é o verdadeiro evangelho do chão da existência, sadio e irrepreensível. Quando Paulo escreve para Tito esse texto, ele sabia dos desafios que aquele homem estava enfrentando. A igreja, naquele contexto, lá em Creta, precisava de líderes que a vida confirmasse a mensagem. A integridade aqui, que Paulo está falando, não significa perfeição, mas, acima de tudo, coerência e autenticidade. A coerência, como eu falei muitas vezes ao longo desse sermão, não é a ausência de falhas, de lutas e dificuldades, mas, acima de tudo, a presença de arrependimento. A consciência de que nós erramos e que precisamos voltar atrás. E graças a Deus, quando o Espírito Santo fala no nosso coração e nos permite olhar, voltar atrás e dizer, eu preciso me refazer. E é assim que a nossa vida, ela se mantém. E é assim que a nossa vida, ela vai se perpetuar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A nossa vida, irmãos e irmãs, ela é relva. As flores nascem e murcham. Mas a eternidade e a misericórdia de Deus, ela atravessa gerações, ela é intergeracional, ela é atemporal. Ela cavalga no tempo e na história com uma força e com uma pujança que nós não acreditamos e não temos consciência para entender. Se a nossa vida é curta, o que nós estamos deixando para aqueles que virão depois de nós? Que tipo de legado eu e você teríamos para deixar hoje, se esse fosse o último dia da nossa existência? Que Deus nos abençoe e que a fé continue a ser o maior tesouro que nós possamos legar para aqueles a quem amamos. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Goda.